Desde criança, eu sempre tive muita curiosidade por partos. Acho que toda criança tem. Criada num contexto comunitário, né, onde a chegada de mais gente era e é muito celebrada, o nascimento e também a morte são constantes. Mas o nascimento, para mim, sempre foi fascinante. Como podia uma bolinha de carne tão maior do que o buraco da vagina sair de dentro do nosso corpo? Então, eu sempre fiz a mãe repetir muitas vezes como foram os nossos partos. Ela não gostava de contar, mentia que é tão impressionante que a gente esquece, né? Porque dizia que senão ela não teria coragem de ter outros filhos e tal. Uma hora, ela cansou e foi elaborando narrativas dos nossos nascimentos a partir da minha curiosidade. O fato é que nós três nascemos junto com cocô. Isso mesmo, a minha mãe fez cocô durante o nosso parto normal. Mas isso ela só me disse depois de muito tempo, quando eu já era grande o suficiente para dividir esse constrangimento com ela, né? Essa semana que passou, eu também celebrei nascimentos por aqui. Depois de 21 dias chocando, os pintinhos das galinhas caipiras saíram de dentro dos ovos. É engraçado como as gestações dos bichos são diferentemente especiais. O processo de chocar depende que a galinha aninhe todos os ovos fertilizados bem junto do seu corpo e que eles fiquem ali embaixo, numa temperatura de mais ou menos 37 graus. De vez em quando, elas com o bico viram os ovos, né? Movimentam eles, um por um, mexem de lugar, para que não grudem na parede interna e fiquem centralizados, né? Senão eles não nascem. A primavera é isso, né? Para os bichos. É uma época de beleza, de se enfeitar, de dança de acasalamento, de se reproduzir, né? E de garantir que eles vão continuar existindo. A primavera é o tempo e o espaço do mundo sendo favoráveis à continuidade. Ela é um presente, né? Que a Terra dá. Sabendo disso, porque eu aprendi com meu pai, eu fiquei atenta nos matos em volta para ver onde tinha ninho de carijó, de pombinha carijó, que é um passarinho muito comum por aqui. E achei um ninho, né, super sofisticado, recém-abandonado. Ainda tinha bosta fresca em todas as frestinhas, né, dos gravetos, cheio de merda miúda de carijó. Igualzinho o ninho das galinhas, que não saíam do ninho nem para cagar. Igual as vacas, que a gente fazia o parto e que vinha placenta, merda e terneiro, tudo junto. E igual os partos da minha mãe. Mas afinal de contas, né, o que isso tem a ver com o que eu me propus a conversar aqui? Se a fome nos une, de que lado nasce o sol? Alfabetização agrária e política e mundos possíveis. O fato é que há algum tempo já vivendo, né, e estudando as relações entre arte, mundo agrário e política, eu tenho sentido bastante a necessidade de apontar para um lugar onde eu noto que existe um buraco bem grande, que é na capacidade alienante da descontinuidade imposta pelas relações entre humanos e natureza dentro do sistema capitalista, né? O sistema capitalista é um sistema econômico de produção e circulação de mercadoria, de organização do trabalho e tal, mas é também, é aí que eu me enfio, de produção de sensibilidade, né? O sistema, ele não é só ele não se encerra só no dinheiro, né? Ele transborda como uma barragem de barro podre para dentro do modo com que a gente se organiza sensivelmente na sociedade, com que a gente sente, né? Com que a gente ama. Então, eu me pergunto, né? Em qual momento, perguntas infantis como onde que os passarinhos dormem, né? Onde que eles vão, para onde que eles vão quando chove, né? Em qual momento essas perguntas se tornam irrelevantes, né?
E o que torna constrangedor eu fazer um paralelo entre merda e parto aqui, quando na realidade esse é um dos acontecimentos mais comuns, né, nesse momento. Eu penso que a descontinuidade, né, sistematicamente alimentada pelo modo de produção capitalista, impede que as gerações se relacionem, entende? Tanto quanto se relacionem gente e bicho, né? Os dois são a mesma coisa, mas enfim, a gente também é animal, mas enfim, humanos e outras espécies, né? O sistema produtivo, ele rompe os laços e as possibilidades de interação digna entre as nossas crianças, os adultos e os nossos mais velhos, né? As nossas anciãos. Nós não nos escutamos mais, não aprendemos mais, né, umas com as outras. É o fim da comunidade, né? E a pandemia, ela radicaliza essa realidade, né? Lembrando aqui que não é porque as famílias estão reunidas em casa novamente que as trocas estão sendo construtivas, né? Eu não sei, eu acho que é muito pelo contrário, né? Principalmente para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres negras, a classe trabalhadora que tem o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, o trabalho não remunerado aí, redobrado, né? E esse tem sido um contexto, então, não de aprendizado, eu acho, né? Mas nada disso. Para mim é sobretudo um contexto de intensificação da exploração. E isso é um projeto, né? Isso não está acontecendo por acaso, né? Isso eu vejo que é um projeto, né? E ele se desdobra infinitamente. Porque também é assim com a nossa comida. Né? A gente não sabe de onde ela vem, como ela chega até nós, quem cultivou ela, como cultivou, quanto tempo ela demorou para crescer. Não sabemos quase nada sobre a nossa comida, sobre uma coisa tão presente, né, na nossa vida, tão essencial. As sementes, né, que são as crianças da humanidade, elas estão passando por um processo criminoso de alteração e padronização genética, né? Sementes aí que foram melhoradas, que foram domesticadas durante um tempo absurdo, né? Milhares de anos pelos povos, né? E estão sendo ameaçadas em tão pouco tempo, né? Isso tudo é questão de, 50 anos desde a Revolução Verde, né? 50, 60 anos. Milhares de anos, e isso era um processo que vinha de milhares de anos, né, de melhoramento pelos povos, né, ameaçadas, então, pelas leis de propriedade, pela transgenia, enfim, por todo um processo sistemático de violência contra essas espécies, né, espécies fantásticas como o fumo, o milho, né, tão desonradas, né, tão brutalmente, tão rapidamente, né. As adultas, né, a idade produtiva, submetidas quase que totalmente ao capital guloso, né, que mastiga brutalmente, sem respeito à nossa história, né, congeladas para prolongar a maturidade, por fora lindas, exuberantes, mas por dentro exaustas, né, adultos exaustos, alimentos exaustos, todos iguais, padronizados. E as mais velhas, né? As já passadas de madura, destinadas ao limbo solitário e degradante. Quando, na verdade, elas possuem a capacidade de transformação mais incrível que é a de ser comida da terra e de muda nova, né? Pelo apodrecimento sagaz. Então, se a fome nos une, se a fome nos é comum, porque os processos de produção de comida porque os processos de produção de comida, que são processos de estudo, né, e de interação profunda com a natureza, eles nos soam tão estranhos e distantes. Por quê? Buscando respostas, eu acho que eu posso fazer aqui, nesse momento, uma das únicas afirmações, né, da minha fala.
que foi cheia de perguntas até agora, né? Enfim. E é a seguinte, que nunca foi tão urgente que interagíssemos, né? Trabalhadoras do campo e trabalhadoras da cidade. Que a gente se escutasse, que a gente aprendesse uma com as outras, né? Que a gente procurasse desse modo por estratégias de sobrevivência num mundo que já morreu faz tempo, né? Porque ele não conseguiu aprender com os bichos, não conseguiu aprender com as mais velhas e com as crianças, né? Mas, e isso para mim é muito importante, esse ponto, né? Ele não conseguiu aprender, ele não consegue aprender com o povo pobre. Quando o fogo das queimadas da Amazônia chegaram, né, em São Paulo, enfim, e quando a pandemia iniciou, né, com um processo de confinamento violento aí das pessoas dentro das suas casas, né, quem tinha casa, enfim, nos presídios as pessoas já estão confinadas há muito tempo. Mas quando a pandemia também começou e fez com que as pessoas se isolassem dentro das suas casas e fez com que elas talvez olhassem para os seus alimentos com outros olhos, assim, buscando com uma curiosidade nova, né? E começassem a fazer pão, descobrissem que dava para fazer pão caseiro e essas coisas e tal. Eu acho que a natureza surgiu para muitas pessoas, né? Essa separação entre ser humano e natureza, ela ficou mais evidente e ficou evidente a distância, a descontinuidade que existe entre esses dois lugares, né? E essa demanda por mais natureza, ficar em casa, né, trancado em casa, enfim, começou a gerar uma demanda por mais natureza, né, por participar da natureza de outro modo, né, por ser natureza de outra forma. O meu ponto é aonde nós buscamos, né? Nós buscamos essa natureza. De que forma a gente busca ela, né? Como a gente consegue encontrar ela? E o que eu tenho mais visto é que essa demanda é suprida por muitos discursos que não condizem com a luta do povo pobre, né? Onde a gente não encontra Berta Cáceres, a gente não encontra Domitila Barros Chungara, Joseli Nunes, Justina Cima, onde a gente não encontra essas vozes, né? Para mim, essas vozes são o chão da vida, né? Porque são elas que, historicamente, né, há milhares de anos, têm desenvolvido uma intimidade com o cultivo, né? Com o cultivo da natureza, que é o cultivo da gente mesmo, né? A gente cultiva ela e ela cultiva a gente, né? Que é um dos atos de maiores demonstração de respeito, né? Um ato de integração, né? De intercooperação entre humano e natureza, né? Então, a minha fala aqui hoje é nesse sentido, né? Que a gente possa brigar e guerrear com essa tendência de separação entre nós com as armas certas, né?